Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à disciplina de Forragicultura. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kaique Macedo, eu sou zootecnista, mestre em produção animal e estarei à disposição em nossa sala virtual para discutirmos e tirarmos dúvidas sobre a nossa disciplina. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem em nosso fórum Tira Dúvidas. E já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as suas dúvidas no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. E também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Hoje, em nossa terceira aula, estudaremos sobre a formação e o manejo de pastagem. A forma mais econômica de alimentar um animal de produção, sendo ele ruminante ou um monogástrico, é por fornecimento de forragem de qualidade. Melhor ainda é quando o animal é mantido a pasto. E, felizmente, hoje em dia, a ideia de que a pastagem deve receber seus devidos cuidados de uma cultura, um exemplo de cereal, ganhou força entre os agropecuaristas. A primeira coisa a ser feita quando vai se realizar a formação de uma nova área de pastagem é o diagnóstico da área. Nesse diagnóstico, o que podemos observar? Tem alguns itens para mostrar para vocês. Visitando a área a ser implantada, a pastagem, podemos avaliar os seguintes pontos: identificação da topografia e física da área, declividade do solo. Solos com mais declives, mais declivosos, necessitam de pastagem com maior e melhor cobertura do solo. E também para saber as máquinas que poderão ser utilizadas nessa área. Se na área tem presença de pedras, se o solo é de cascalho, se na área há encharcamento, como que é a drenagem desse solo. Se ele for mais encharcado, é recomendado espécies específicas para solos mal drenados, assim como encharcados, como já vimos nas aulas anteriores. Se há a presença de plantas invasoras e quais são essas plantas para decidir as ações a serem tomadas, a qual herbicida utilizar. E se for uma área nova que precisa fazer o desmatamento, temos que tirar a licença ambiental e saber quais plantas podem ser retiradas. Então, gente, desde a primeira visita à área a ser implantada a pastagem, devemos ficar atentos a vários pontos. Planejar tudo primeiro para posteriormente agir. E antes de qualquer atividade mecânica, é necessário coletar uma amostra de solo para verificar as características físicas e químicas do mesmo. A análise do solo irá possibilitar a verificação de condições físicas, químicas, o teor de pH, as deficiências e o desequilíbrio nutricional do solo. Com os resultados obtidos, podemos recomendar as quantidades de nutrientes e o corretivo necessário. Podemos também escolher uma forrageira que irá se adequar mais ao nosso tipo de solo. A coleta do solo para a realização da análise laboratorial deve ser feita da seguinte forma. A área a ser realizada a coleta não deve ser superior a 10 hectares. Deve-se caminhar em zigue-zague e coletar subamostras contendo mais ou menos a mesma quantia de terra na profundidade de 0 a 20, que é utilizado para o plantio de gramíneas forrageiras, ou de 20 a 40 centímetros de profundidade, que é mais utilizado para o plantio de leguminosas. É importante limpar a superfície do solo no local de cada ponto a ser amostrado, não deixando restos de plantas, folhas e galhos. É necessário recolher 20 subamostras que irão compor uma única amostra de cada produtividade, contendo cerca de 300 gramas cada. Pode-se utilizar diversos tipos de equipamentos para a coleta dessa amostra de solo. Existem diversos tipos de trados que facilitam o serviço.
Ou podemos usar simplesmente um enxadão, uma paceta e uma lebanca, e já resolve o problema. O mais importante é a limpeza desses utensílios após cada amostragem, para evitar a contaminação de uma área para outra. Após a coleta dessas subamostras, temos que homogeneizar para formar uma mistura composta dessa área. Depois disso, podemos identificar e etiquetar a amostra, contendo todas as informações sobre o local. Posteriormente, a amostra pode ser enviada para um laboratório credenciado. Algumas observações importantes são: não retirar amostras simples próximas às casas, a brejos, árvores, sulcos de erosão, formigueiros, caminho de pedestre, bebedouros e cursos de sal. E nunca colocar as amostras compostas em recipientes usados ou sujos, como saco de leite, saco de adubo, saco de calcário, saco de cimento ou de outros defensivos. E enviar as amostras o mais cedo possível no início do período seco, para dar tempo da análise ser realizada e dar tempo de realizar o preparo do solo, a correção do solo. A repetição dessas análises de solo irá depender da intensificação do uso da sua cultura. Em nossa apostila tem um modelo de identificação dessas amostras de solo. Depois, vocês não deixem de olhar. Com o resultado da análise de solo, podemos obter informações sobre o nosso solo. Saberemos se o solo irá precisar de calagem, que é a correção do solo, e se irá necessitar de alguma adubação em potencial para aumentar a produtividade. Na análise de solo, vamos encontrar informações sobre o cálcio trocável, o magnésio trocável, alumínio, hidrogênio mais alumínio, que é a acidez potencial, o potássio disponível, o fósforo remanescente e a soma de base, que é a soma do cálcio mais o magnésio mais o potássio. A capacidade de troca de cátions, que é igual à soma de base mais o alumínio e mais o hidrogênio. E também com essa análise nós podemos calcular a porcentagem de saturação de bases. A interpretação desses resultados deve ser feita de acordo com o livro da quinta aproximação. Nele encontraremos as classes de interpretação dos níveis de nutrientes do solo. Se os nutrientes do solo estão muito baixo, médio, bom ou muito bom. Posteriormente à análise dos resultados, comparando com a quinta aproximação, deveremos fazer os cálculos para ver em que quantidade devemos corrigir e adubar o nosso solo se precisar. Para ser feito o cálculo da calagem, que é da correção do solo, o método mais utilizado e mais simples é o método de saturação de bases. Nesse método, a calagem é calculada para elevar a saturação de bases a valores desejados. Vamos ver. Para se calcular a necessidade de calcário no solo, devemos utilizar a seguinte fórmula: a necessidade de calcário em toneladas por hectare, considerando o calcário com poder relativo de neutralização total do corretivo igual a 100. É igual à capacidade de troca de cátions multiplicado pela porcentagem de saturação de bases desejada para a cultura em questão, obtida por pesquisa, menos a porcentagem de saturação de bases do solo dividido por 100. O calcário pode ter o PRNT, ou seja, o poder relativo de neutralização total do corretivo, diferente de 100%, podendo ser esse potencial de 45 até acima de 90. A escolha da compra desses tipos de calcário irá depender do preço que vai chegar até a propriedade. Então, se torna necessário realizar uma regra de 3 ao final dessa conta que eu mostrei atrás, se o calcário não tiver 100% de PRNT, para aumentar a quantidade de calcário, aumentando a reação dele com o alumínio do solo.
É importante salientar que a aplicação do calcário, a calagem, ela deve ser efetuada no mínimo de 70 a 90 dias antes do plantio da semente. E o mesmo deve ser incorporado ao solo, de preferência com uma grade pesada ou um arado, para que possa ter tempo de reação do solo antes do plantio. No caso do cliente ou do proprietário optar por não fazer a calagem, nós podemos recomendar variedades que vão se adaptar melhor àquele tipo de solo e terão uma melhor produtividade. No entanto, é sempre bom a correção do solo antes do plantio da semente, ou efetuar adubações de cobertura para obtermos a maior produtividade da pastagem plantada. A adubação orgânica também é muito importante e de baixo custo. Ela eleva a capacidade de troca de cátions do solo, a CTC, e contribui para uma maior agregação de partículas no solo, reduz a possibilidade de erosão e reduz a plasticidade e coesão do solo, favorecendo as operações de preparo. Ainda assim, aumenta a capacidade de retenção de água e concorre para a maior estabilidade de temperatura do solo. Galera, como de costume, eu vou pedir para vocês estudarem um assunto na minha aula. O que é a CTC do solo? Para que ela serve e qual a influência na sua fertilidade do solo? É mais uma questão de prova, hein? Que eu estou falando para vocês aqui agora. Então vamos estudar. Continuando. A adubação orgânica ainda aumenta a disponibilidade dos nutrientes através do processo de mineralização. Contribui para a diminuição de fixação de fósforo no solo. Os ácidos orgânicos, resultantes da decomposição da matéria orgânica, aceleram a solubilização dos minerais no solo, aumentando a disponibilidade dos nutrientes para a planta. Já com a análise do solo em mãos, também podemos decidir qual a forrageira utilizar. E para essa escolha da forragem adequada, nós podemos analisar a tolerância ao alumínio das plantas, sua exigência de fósforo e de cálcio, resistência à seca, à geada e às pragas como a cigarrinha. Próximo passo para a implantação da área de pastagem é o preparo do solo. Se a mata for virgem, irá precisar realizar a derrubada e a destoca da área. Normalmente, as operações de derruba e destoca são conjuntas, utilizando de tratores de esteira. O planejamento de limpeza da área deve ser minucioso. A obtenção da licença no Instituto Estadual de Florestas, o IEF, é obrigatória, bem como a delimitação da área de reserva, assim como também é obrigatória a proteção dos mananciais de água. Deve-se também planejar a marcação das curvas de nível, para que o enleiramento dos restos da destoca sejam alojados já em nível. Posteriormente, vem o processo de aração, que tem por objetivo revirar o solo. O arado inverte a camada do solo, deixa a superfície irregular. Com isso, ele enterra as sementes de plantas invasoras, para que elas não consigam germinar, além de arrancar as invasoras adultas. A profundidade de aração deve ser de 15 a 20 centímetros e deve ser realizada na época do ano mais seca, geralmente de maio a junho. Os implementos mais utilizados são o arado de aiveca e o arado de discos. Após a aração, é importante se realizar uma gradagem, que tem por objetivo preparar o solo para receber as sementes, uniformizar a terra e nivelar o solo. É realizado no pré-plantio e os implementos mais utilizados são a grade de disco, que pode variar o número de disco e seções. Mas em tudo a gente tem que ficar muito atento,
principalmente vocês, como futuros técnicos, porque um erro no campo irá cair tudo em cima de vocês. Um dia, eu fui visitar uma propriedade e o produtor reclamava que tinha comprado semente de qualidade, semente cara, que tinha feito todo o preparo correto do solo e que mesmo assim as sementes não estavam germinando. Quando eu cheguei na área, onde tinha sido o plantio, meus pés estavam atolando na terra. Então pense com vocês, o solo muito arenoso, as sementes foram plantadas, veio a chuva, as sementes aprofundaram muito no solo e não estavam conseguindo germinar justamente por isso. Então o que faltou nesse preparo do solo aí, gente? Faltou muitas vezes um rolo compactador antes de plantar, para não deixar as sementes afundar muito e aumentar o contato do solo com a semente sem afundar elas. Então o que faltou no início, gente? Faltou um planejamento. No momento lá do diagnóstico da área, que é uma das primeiras coisas e uma das coisas mais importantes a se fazer. O plantio é importante que seja realizado imediatamente após a gradagem com a grade niveladora. Essa operação contínua visa favorecer a aderência e nidação da semente no solo, garantindo assim uma melhor germinação e sobrevivência das plântulas. As sementes da pastagem devem ser plantadas no início da estação chuvosa, para que toda a chuva seja aproveitada. Aqui no Centro-Oeste, dependendo da região e do ano, normalmente essa chuva se inicia em setembro, podendo ir até março. Porém, devemos nos programar para efetuar o plantio em um período de abundância e regularidade de chuvas, evitando assim os veranicos que podem comprometer o desenvolvimento de nossa passagem recém-implantada. O plantio pode ser feito de forma convencional, em linha, realizado por plantadeiras, como de soja, de milho, ou por semeadeiras, como de trigo, arroz, com espaçamento entre linhas menor. Também pode ser realizado a distribuição a lanço, feito por distribuidoras a lanço hidráulicas, pendulares ou de disco, sendo que as distribuidoras pendulares oferecem melhor resultado, pois têm uma distribuição mais uniforme e proporcionam uma regulagem para menores áreas. Ainda assim, o plantio pode ser realizado de forma manual, utilizando de matraca, enxada ou enxadão, ou mesmo a lanço, com a mão. A compactação das sementes, as sementes de forrageira devem sofrer algum tipo de compactação para favorecer a aderência ao solo e a absorção de água. Essa compactação pode ser feita com rolos apropriados ou com pneus velhos, correntes, ou até mesmo arrastando um galho de árvore na área. O importante é se fazer essa compactação. Alguns de vocês já ouviram falar que onde o pneu do trator passa, a semente nasce melhor? Justamente por isso que eu acabei de falar, galera. Por agrupar o solo, favorecendo o contato da semente com o solo. Mesmo o pneu do trator passando antes de se jogar a semente, ele já agrupa o solo e quando a semente cai, ele já favorece a germinação. Então, para assegurar uma formação da pastagem de qualidade, precisamos também adquirir sementes de qualidade. E como que eu sei que uma semente é de boa qualidade? Para isso, nós precisamos observar o valor cultural dessa semente. Mas o que é valor cultural? Vamos ver. O valor cultural é calculado pela fórmula. Valor cultural é igual a porcentagem de pureza da semente vezes a porcentagem de germinação dividido por 100. No momento de aquisição das sementes, é importante considerar esse valor. Muitas sementes
tem um bom poder de germinação, mas contém grande quantidade de impurezas. As chamadas sementes limpas são as mais recomendáveis, porque não trazem contaminações para a área a ser implantada, não trazem pragas, não trazem plantas invasoras. Então, na hora de se comprar a semente, deve-se sempre comprar sementes por unidade de valor cultural. E quase sempre, as sementes puras têm o preço por unidade de valor cultural mais elevado. Agora, nós vamos passar para o outro assunto de nossa aula, o manejo das pastagens. O manejo de pastagem é um conjunto de ações que visa a máxima produção por unidade diária, de acordo com o objetivo de exploração. No caso da exploração de pastagens para a produção de carne ou leite, parece ocorrer uma relação antagônica, ou seja, o rendimento máximo do animal depende da exploração ou desfolha da pastagem, que para render ao máximo não pode ser desfolhada muito intensificamente. Assim, o desafio do manejo de pastagem consiste em retirar a máxima produção animal sem extinguir a forrageira. O primeiro pastejo, após o plantio, se dá em média de 60 a 70 dias depois do plantio. Isso é condições de tempo forem favoráveis. Temos que observar se as plantas estão bem desenvolvidas, se já temos uma boa cobertura do solo, se estão bem enraizadas. A intenção desse primeiro pastejo é despontar essas plantas, aumentando a incidência de luz e estimulando o perfilhamento, aumentando a cobertura do solo e a densidade, o número de plantas na área. Esse pastejo deve ser feito com animais novos, animais mais leves, não com os animais adultos e pesados, pois eles podem arrancar as nossas plantas durante o pastejo. Para se obter bons resultados e longevidade das pastagens, é importante respeitar a altura de pastejo de cada variedade. Respeitando a altura de pastejo adequado, estaremos favorecendo a nutrição dos nossos animais, pois estarão consumindo a forragem no ponto ideal e com o máximo de nutrientes. Estaremos favorecendo nossas plantas, facilitando sua rebrota e ajudando o solo. À medida que a planta vai se desenvolvendo, inicia o estágio reprodutivo, ela começa a perder sua qualidade nutricional. Diminui a digestibilidade, diminui a palatabilidade, e os animais de grande produção, como vacas leiteiras ou gado de corte em terminação, não conseguem manter sua produção. Diminui a produção de leite ou o ganho de peso. Quando a planta é super pastejada ou muito rebaixada, ela tem seu meristema apical removido. Ocorre perda de produtividade da área, porque ela é obrigada a emitir novos afilhos a cada pastejo e não consegue manter e recompor as perdas do sistema radicular. Geralmente, as plantas de crescimento estolonífero, como Tifton, grama-estrela, elas resistem mais ao pastejo porque muitas gemas escapam do corte pela boca do animal no ato do pastejo. Além disso, as plantas estoloníferas cobrem melhor o solo e podem ser mais rebaixadas que as de crescimento cespitoso. As reservas orgânicas flutuam na planta ao longo da estação de crescimento. O ideal é a planta ser pastejada quando as reservas orgânicas na base do caule estiverem passando por um ponto máximo, como vimos no slide anterior. Felizmente, existe uma alta correlação entre a altura da planta e o acúmulo de reservas na base do caule. As alturas de entrada
no piquete das forrageiras recomendadas na tabela a seguir coincidem com uma quantidade de reservas na base do caule suficiente para garantir uma boa rebrota e uma boa nutrição dos animais. Nessa tabela podemos observar a altura de pastejo, altura de entrada e saída de algumas forrageiras. O Tifton e as gamas estrelas têm altura de entrada de 20 a 30 centímetros e saída de 10 a 15. Para as braquiárias, geralmente a altura utilizada é de 25 a 30 de entrada e saída de 15 a 20. No Mombaça, a altura já é de entrada já é mais alta, de 90 centímetros e saída de 30 a 50. No Andropolo, é de 50 centímetros de entrada e 30 de saída. E do Cononhão é de 70 na entrada e 40 na saída. O pastejo intensivo reduz o peso do sistema radicular, proporciona sistema radicular superficial, menor competição com as invasoras e elas vão ter um rebrote mais lento. Quando submetidas ao superpastejo por períodos prolongados, as plantas forrageiras enfraquecem seu sistema radicular. Dependendo do tipo de solo e do tempo de exposição ao superpastejo, muitas plantas forrageiras diminuem a produção de matéria seca e ficam com as touceiras enfraquecidas, que muitas vezes podem ser arrancadas durante o pastejo. Isso acontece, por exemplo, com capim andropólogo. Quando plantado em solos arenosos, os animais podem arrancar facilmente se eles ficarem enfraquecidos. As pastagens adubadas periodicamente, de acordo com a análise de solo, têm uma maior sobrevida. São áreas que não perdem muita produtividade ao longo dos anos. No entanto, em condições normais, a adubação não melhora o valor nutritivo da planta forrageira, mas ela cria condições para a emissão do maior número de afilhos e de folhas novas que serão pastejadas seletivamente, permitindo assim melhores desempenhos dos animais. É importante lembrar que os adubos aplicados durante o período seco não trazem benefícios para a planta forrageira. Agora, vamos caracterizar os sistemas de pastejo. Para explorar as pastagens, existem basicamente 3 tipos de pastejo. O pastejo contínuo, em que os animais permanecem o tempo todo na pastagem. Existe o rotacionado, onde à medida que a forrageira disponível é eliminada, os animais são transferidos para outra área, para que a forrageira descanse, tenha tempo de reestruturar. E existe ainda o pastejo diferido, que consiste na reserva de uma área para o período seco do ano. O sistema contínuo, durante muitos anos, foi o único sistema empregado. Porém, com o avanço do nível tecnológico, o sistema contínuo, de forma que vinha sendo utilizado, ou seja, com baixa carga animal por área, foi se tornando ineficiente. A princípio, é um sistema que adapta-se melhor à exploração de gado de corte e é composto por forrageiras estoloníferas ou prostradas, que cobrem melhor o solo, como as braquiárias. No entanto, ultimamente, para bovino de corte, já se tem adotado o sistema rotacionado, ou se realizando melhorias no sistema contínuo. No sistema de pastejo contínuo, a manutenção das condições ideais de pressão de pastejo se dá pela inclusão ou retirada dos animais da área. Isso pode gerar necessidade de descarte em momento oportuno. Com animal magro ou alguma matriz, você vai ter que descartar. Mas algumas medidas melhoram a eficiência do sistema contínuo tradicional. São elas a consociação com leguminosas, a adubação, a limpeza da pastagem
e a suplementação dos animais no período mais crítico de produção da forrageira, que é no período mais seco. No sistema rotacionado, esse sistema tem permitido o aumento de rendimento da propriedade, mas muitas vezes é mais em função do emprego de recursos técnicos do que pelo efeito isolado da adoção do sistema. O agricultor, ao passar da exploração de bovinos em sistema contínuo para o rotacionado, ele cultiva uma forrageira mais produtiva, ele vai corrigir o solo, ele vai fazer adubação, e vai utilizar de animais melhores, com a genética melhor. Então, como percebemos na figura, enquanto um piquete está sendo utilizado, os outros estão no período de descanso, alcançando a altura ideal para serem consumidos pelos animais. Nesse sistema rotacionado, prevê-se algumas diretrizes iniciais. A primeira é um período de ocupação de 1 a 7 dias, com os animais dentro do piquete. A segunda é o período de descanso, que varia de 20 a 45 dias, com os animais fora do piquete, dependendo da forrageira. Terceiro, a separação dos animais por categorias. Animais de produção, novilhas, matrizes, vacas secas, tudo separado. O quarto é a divisão da pastagem em piquetes, conforme o plano de uso adotado e com a infraestrutura de cercas e corredores e aguadas. O 6 é a reposição periódica dos nutrientes retirados do pasto, ou seja, a adubação. E o 7 é a implantação de uma forrageira de alta produção, se fazendo com a correção adequada do solo. Já o sistema diferido consiste na divisão da área em pelo menos 2 partes, sendo que uma delas fica reservada para a época da seca. O sucesso da técnica de diferimento está estritamente correlacionado com a oferta adequada de forragem, em que a escolha correta da espécie a ser utilizada é de suma importância, necessitando apresentar um bom potencial de crescimento e capacidade de manter o valor nutritivo durante o período de vedação. Além disso, deve-se atentar para o manejo da área antes do diferimento, estratégia nutricional e categoria animal. As espécies do gênero Brachiaria e Synodon são as mais indicadas para o diferimento, devido ao hábito de crescimento prostrado, pelo fato de acumularem maior quantidade de folha em relação ao colmo, e por outro lado, espécies de crescimento cespitoso, como os pânicos, apresentam perda mais rápida do valor nutritivo, devido à maior quantidade e proporção de colmo, afetando o consumo da forragem pelos animais e, consequentemente, afetando o desempenho. A adoção de um ou de outro esquema de divisão das pastagens está na dependência de muitos fatores e que deve ser analisado caso a caso em cada propriedade. Um número muito grande de divisões pode onerar o processo e um número muito pequeno pode não permitir a obtenção de benefícios de divisões com a relação aos efeitos da fisiologia da planta. Então devemos analisar cada caso para saber qual sistema utilizar em cada propriedade. O combate das invasoras também é de extrema importância. Deve ser realizado antes do plantio da forrageira e após a germinação da forragem, no início do desenvolvimento das plantas invasoras, para esgotar-lhes as reservas, ficando mais fácil para a forrageira crescer e abafar a invasora. Nos processos de combate às invasoras, pode ser de forma manual, que pode ser feito de foice, enxada. É um processo caro e problemático para as regiões que não possuem mão de obra disponível. No entanto, esse tipo de limpeza das pastagens é o mais recomendável para as áreas recém-implantadas.
Mesmo considerando o custo mais alto do primeiro ano, a roçada de enxada tende a reduzir a população de plantas no ano seguinte, ao contrário de processos mecânicos, onde se usa roçadeiras. Então, já dizendo que no processo mecânico, a gente vai utilizar as roçadeiras e sempre que possível deve se roçar mais de uma vez ao ano, tentando acabar com as invasoras. Também tem os processos químicos com utilização de herbicidas. É um pouco mais complexo, mas pode ser mais barato e rápido. É importante observar, basicamente, a dosagem, a toxidez do produto e o período de carência. É importante regular bem os bicos no momento da aplicação e aplicar em dias com menor evaporação. Para o plantio de capineiras ou cana-de-açúcar, segue o mesmo exemplo das outras forrageiras, se diferenciando apenas que para o plantio é necessário o sulcamento da terra. E o plantio é feito utilizando os colmos e do modo pé com ponta. E com isso, galera, encerramos os assuntos da nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima.